Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Hoje falando sobre felicidade no casamento. Muitas pessoas dizem, eu quero casar para ser feliz. Outras pessoas dizem, eu vou me separar porque eu não sou feliz no meu casamento. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Quais os ensinamentos nós temos sobre casamento? Em nenhum momento a Bíblia diz que quando você casar você vai ser feliz. Mas Paulo diz aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 7, eu encorajo os irmãos a ler esse capítulo, ele diz a partir do versículo 7: Quero que todos os homens sejam tais como eu também sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom que se permanecessem no estado em que eu também vivo. Amém? Paulo está falando aqui aos solteiros e viúvos que permanecessem como eu vivo. Eu acredito, a partir desse texto, que Paulo aqui ele não estava casado. Ele foi casado porque ele era líder dos fariseus. E para ser líder do fariseu tinha que ser homem casado, judeu casado com judia. Então ele foi casado. Mas aqui ele declara que ele não estava casado. Ele, em vários momentos de tribulação, de luta, sendo preso, perseguido, em nenhum momento ele relata a esposa ao lado. Uma visita da esposa. Então eu creio que ele pode ter sido abandonado ou estava viúvo. Mas não tem nenhum relato sobre a morte dela. Mas Jesus, no momento que ele cura um cego de nascença, nós aprendemos ali que os judeus, eles ensinaram ou deram a direção para os judeus não convertidos a abandonar os seus familiares convertidos por causa da traição. Então eu posso crer, isso não é explícito na Bíblia, que Paulo pode ter sido abandonado pela sua esposa. E a partir daí ele permaneceu sem se casar novamente. Amém? Versículo 26 ele diz: Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim, como está. Estás casado? Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procure casamento. Mas se te casares, com isso não peca. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Amém? Paulo está falando aqui de uma angústia na carne com os casados. Porque as pessoas querem se casar para ser feliz. Mas o casamento é a união de duas pessoas que vêm de educação diferentes, que vêm de uma cultura familiar diferente. Um gosta de deitar de um jeito, o outro gosta de deitar de outro. Um gosta de assistir certos canais de televisão, o outro do outro. E isso irá trazer, sim, conflito. Ele fala aqui de uma forma, de uma angústia no casamento. Porque você já não é mais só seu. Você deve entregar a sua vida ao seu cônjuge. Ele passa, a Paulo chega a ensinar até que seja ser dono do corpo um do outro. E nós devemos viver no favor de servir ao outro, de fazer a vontade do outro, de agradar ao outro, não de agradar a si mesmo. É uma vida de angústia, chega a ser, quando você se entrega para o outro e não recebe do outro, ou quando você quer fazer algo que desagrada ao outro e você tem que trabalhar com seu cônjuge. Mas a palavra nos ensina que nós temos que aprender a lidar um com o outro, a viver em comum acordo. A palavra diz que aos homens, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo morreu pela igreja que matou a Cristo, que desprezou a Cristo. E diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, está alinhada com o marido, está ao lado do marido. Nenhum momento fala, se caso o seu cônjuge merecer, você vai fazer isso. Não, é um mandamento bíblico. E ao contrário disso, não dá motivação para divórcio. Divórcio único e exclusivamente debaixo de opressão, angústia por medo de agressão física, por medo de morte ou traição. O fator não ser feliz não te dá direito a divorciar. Existe angústia no casamento. O foco não é ser feliz, mas a palavra diz que os dois serão uma só carne.
Então, quando o seu foco é fazer o seu cônjuge feliz e você alcança isso, você está fazendo a você mesmo. E a não ser que essa pessoa não tenha nenhum caráter, recebendo o melhor de você, ela vai retribuir com o melhor dele. E ambos serão felizes, mas terão angústia, terão dificuldade, vão ter dias difíceis. Não é foco de ser feliz. É o foco de fazer o outro feliz. É de formar uma família debaixo de um teto. E eu também vou falar num próximo vídeo sobre isso, formar família. Porque muitos dizem que tem que ser com casamento no cartório e na igreja. Eu vou ensinar isso no próximo vídeo. Mas se una a sua mulher, e mulher una-se ao seu marido. Sejam uma só carne. Tenha o propósito de agradar o seu marido. Tenha o propósito de agradar a sua esposa. De viver no objetivo de agradar ao outro. Não de ser feliz. Porque essa angústia virá quando você buscar no outro ser realizada. E nem sempre o propósito do outro vai alcançar esse seu desejo. Saiba que casamento traz intriga, traz briga, traz confusão. E se você pegar os homens da Bíblia, todos tiveram problema no casamento, ou quase todos. Muitas lutas e dificuldades. Hipocrisia são aqueles que falam que só vive no mar de rosa. Às vezes chega na igreja, tem que disfarçar aquilo que aconteceu em casa, né? Mas não busca essa felicidade no casamento. Busca fazer o outro feliz e saiba que haverá angústia, haverá tristeza e dificuldades no casamento. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz.